complaciendo peticiones. Hey. Vinga mana papi, vinga mana. Pa 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 pa. Sonan canta nos país tá bonita, nos país tá poderoso. Mi que canta mi país. Teolo ta brigia. Siek agua blau. Mi que canta mi país y su playa tan bonita, por esquina Guatemala, de doble esquina Pancanal. La mi canta mi país, y una cuenta queda, una canción pa' mi país. Por mi lombriz a bauda entera, que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula, brillón y pial, así alanta corre unga, la me canta mi país, se te suele y sube en trancar. Por inteiro de Cristo, demasiado Cuseriguama, la me canta mi país, y mi bandera, una canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, mi canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Canta mi país y su suela que es barranca por el cero de Cristo, demasiado Cuseriguama, la mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, una canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Sì, signor! Buon notte, shalom, buon notte. Buon venire al programma costumato Tour Gialluna Pacciapierne. Metà di oggi notte, aqui via di 94.5 di FM Show, canal 94 Riba Botidias, 94.7 da Boneiro, 94.7 di Bubos di Boneiro, e naturalmente ciberneticamente esta riba internet via di tele.civil.ce, tele.civil.ce e naturalmente também conscienci.civil.ce, conscienci.civil.ce e se você perde qualquer programa sempre você vai para conscienci.civil.ce e você vai em programa que você não mira, você não escuta, você pode te fechar. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós te trove per aqui hoje, tem um programa, nosso programa Consciência Civil, apresentado a Fundação Movimento Aliança Civil. Nós temos um dia mais, hoje viernes, hoje dia 28, revista 27. Hoje dia viernes 28 de março de 2024, semana passada, mais limes, já nossa filha também trove chonang. La que nos hace uso ¿no? de cada día de verdad, de una forma positivo, de una forma edificador, de una forma útil, que te da una fruta de como. So, cada día te va más primero, te pasa más día y por mí que realizar vida a baila gabo. Que la que nos hace uso de cada día que Dios te regala nos. Un día más, un saludo a vos Santur, que te seguimos via internet,
muy especialmente por Yolanda, ya atiende, te seguimos Cabalinho, un saludo Pablo, y otro nang seguimos via de internet. Também, você que escuta nos via rádio, abo que den bo auto, abo que den hospital, abo que na casa, ou den curar sinta, ou hasta abo também que por din aqui prisão de notícia e nos saco prisioneiro também. Então sigue o programa aqui. Um saludo para você também. Anto nós temos, manema bisa algum rato passar, nós temos parlamentário Chave Leonora junto conosco, pero prometo que nos passa para Chave Leonora com seu invitado, e mesmo vai apresentar seu invitado à noite, nós que vai, já ir para clapa nossa cumpleaños, nós que felicitar cumpleaños do Fi Trempang. Sí. Ahorita un cumpleaños son los miras que vi. Ahora día 28 de marzo, viernes, nos tiene Kingsley Salesia. Pa bien, Dios bendicionado ricamente, con salud, con fortaleza, con paz, con amor. Y hope haya más de vida. Kingsley Salesia. Si por si acaso no se lo olvidaron, bote más de llámanos. Más que rato, sí. Son veces que nos tiene invitado. Pero para bien, na bosantura, para bien, na turende casi haya, de verdad. Para bien, y pasa un tushi anoche, y hope haya más de vida. Ese es nuestro compañero de agua, nos parte, con nos que corre de también, pestan que así haya, que Dios regala un haya más de vida, y cada día que Dios regala, nos llama Dios danki. Y mesora nos que passa, so já que tu invitado, mas que rato nós também, nós passa o microfone para Sherwin Leonora. Sherwin, bom menino. Danke Ingrid, danke per passe. Senhor Shonang, feliz noite para você tour e feliz weekend a la vez. Também saludo na tour Shonang que sigue nós via internet. Nós temos nos chatbox par de gente que sigue nós. Saludo para você. Anto awe nos quer deliberar, nós tem junto com nós, sim, público também está de grande forma, está sustentando nós com a informação e awe nos quer eigenlijk papia over de lei de seguro básico. Awe nos tem de estúdio junto com nós. Senhor Michael Bonafacia, que é jurista na SVB, então também nós temos junto com nós Senhor Hato, que está maneira backup do público, que também está junto com nós para mais informação detalhada, se tiver. Então, maneira sensacional, nós passa a lei de seguro básico ano passado. E a lei aqui estava necessário para basicamente assegurar que toda gente aqui na Corsou tem seguro de maleza. Mas na Bosança, o fundo de salubridade estava agotando, que o país estava bludo com fundo de salubridade para sombra salubridade vira mais caro, caminha basicamente nós paga 5 florim, pero nós usa 8 ou 10 florim. Que mendiore não pode sostener seguro básico mais de maleza para o pueblo. Então o governo toma a decisão para o parlamento ano passado, dia 23 de janeiro, de reunião de parlamento, nós passa a lei de seguro básico e agora nós está 28 de março de 2014 e ano depois praticamente de a lei está na vigor. Então nós é necessário para nós ter mais informação, informar o povo tocante de lei aqui com ela vai que está cambio com a 13 com SVB mesa experiencial com os pueblos experiencial
Antovero, nos quer intercambiar con los pueblos también el número de teléfono 368-2970 888-2970. Avero nos habilitan aqui 15-20 minutos, então nós por intercambiar se você tem qualquer pergunta para o senhor Bonifácio, então nós por informar você também. Senhor Bonifácio, welcome de nosso estúdio e danke para conosco. Senhora Leonora, boa noite. Boa noite, oyente, boa noite, todos que nos seguem nos via internet. Para nós é um prazer, para nós ter para servir sempre. Correto. Senhor Bonifácio, ano passa, do seguro básico, me agora temos uma reunião aí, parlamento a passar uma moção também com depois de 3 lunas, lo mestera bem com reparação para sombra maneira nós turçar, a lei mestera passa para evitar que o país está bludo financeiramente. Também a lei mestera passa para assegurar que o povo de Corsol tem seguro básico de maleza e também estava importante para esta passar para solidariedade. Agora, nós estamos aí depois começando a experienciar a lei aqui que nós introduzimos. Bom, me parece que se nós estamos dando uma recapitulação de lo que passou ano passado, tem diferentes aspectos como se tem conta com ele. Nós é parte de que, por exemplo, antes estava em diferentes grupos não segurava diferentes regimes de seguro contra maleza, gasto de maleza. Então agora que tem grupo só, regime só, que está conta para tur N não aí, que está põe que não tem distinção de tratamento, ora que não me está cuidado, se que durante o cuidado. Que mandi tem adelanto seguro, bote gente não que também não está segurar, que agora também cai de seguro, esse também para parte, bote outra parte também, caminho que o bobo visual, nos anha mas eu pende que não está para que era bem SB, que agora toque se é bem SB, coisa que não também dilanto bebia, que diferente ainda visual aqui que me está segurar se na X. Pero agora com o seguro básico, me que bem seguro básico. Então, o custo, por exemplo, não tem bem quase nunca. Botin é pira também que, ok, para certo grupo não, que na mesa paga certo prima, então para não também que é prima aba e de outro banda também tem grupo que também diz que, ok, para não é prima a subir, o qual também é barato. Pero tem também que para não é prima aba, quando o local não se paga em totalidade na gasto médico, também não se paga menos o work. Então, pensa, e botin, o grupo não tem facilidade agora que não mestre by doctor saca sempre mensaco, então depois o com não tem um gasto não bet, não tem chega saca carte, carnet, lo que nós chamamos seguro card, então seguro card aí tá põe que não tem cuidado médico, se me agora que não tem patrimônio não saco que sem CF não, se não tem diferente aspecto que tá rol grande. Me tem visto também se de outra banda também que tem grupo que for pensionado não que também visual não gasto não a subir parte pensionado também que não gasto não a subir mas não se paga mais prima hora aqui e botem grupo desse não que por exemplo tem seguro não companhia seguro para fora Corsol que também visual não tá cadê seguro básico então não mestre toque paga seguro já for ou não tá segura doble. Pero se me que vista de totalidade, me mira que ok, estão que tá paga mais, tá paga menos. Foral é trato que tá diferenciar entre diferentes grupos não. Que esse não por assim mais. Ora que entra cuida médico para nos turno custo mais grande. Se me mira que tem diferente ainda que a pedir para cair do seguro básico. Apesar de reclamo não que tem, é vista general tá que o seguro básico tem custo tem nos países seguro estava no custo necessário então já é custo novo é custo que vem a work de mês botem algo que nós chamamos kinderziektes outro também outra palavra para também kinderziektes então a maneira que o senhor Leonora me sabia de estado na visa é tempo aí lo mestre cambio de lei uma reparação caminha que botar fine tune
kinderziektes nan kamina ku bataduna yuko kabanans remedi nan que mister pa cresce bira mucha grande então que da saúde pero riba su mês of em totalidade ele é sido costo tapata necessário e tá que necessário e que riba su mês tá costo tá na bem-estar de nosso país esse tá sim para o parte na financeiro que manico nosso país tá mister certo medida financeiro se me vai que solamente for parte de ponto de vista de cuidado médico pelo qual que nosso país tá mister para unificar diferentes regime para eliminar a caminho que tem muito overhead e para nós trazer base sólido para nosso país, nossos habitantes, porém cuidado médico mas que é básico maneira de desejar, maneira que não mestrar também. Correto. Agora, uma pergunta que me prometo é lei de seguro básico, mas compreender que o país está pludo. Agora, por explicar que nós oyentes não a importância de, parte financeira de lei de seguro básico que Kiko a cambia durante anos, porque nós temos entendido que o cuidado havia mais caro, pero Kiko na senhor Bonifácio su conhecimento a trigger avisa não a você nós tem que passar ele aqui fundo não está batendo tá dado momento nós estamos em situação como país não somente como SB mas como país que o gasto na médico está batendo subir pai então não tem vista de aqui não tem final tem arreglo de PIP que está abrir para sem limite caminho com praticamente sem limite caminho com por aí caixa de turcos hasta que certa gente haya mele caixa de crédito de ouro local que não está pero para demonstrar que está tem limite de cena pero botar tem também desenvolvimento de tecnologia que está põe que agora que portar botar remédio A mas que botar remédio B pero está 10 mais caro. Correto. Botar também com especialização de estanco do cuido de mês a especialização mês ora botar paguei e tá pedindo sem mais tanto mas e certo malestar também que não estava pondo atenção na pero como temos ter mais atenção para evitar que não também adiante tá tinta ainda também caso não parte não de malestar de suco diabetes mellitus estão com gordura extremo malestar de pressão malestar de asma COPD tudo isso aí não malestar não com nosso país mister a pôr mais foco para evitar que malestar não está bem dilante então esse aí também porque nós está pondo mais foco nós temos parte de prevenção põe a parte da lei onde que na lugar de botar ganhar o gasto não botar evitar de não então esse aí está pondo que o gasto não de mês está barra então agora assim o país está bludumento ao mês está andando tique. Ok, com a parte de prevenção awardo hinka den lei. E prevenção tem que den lei de tal maneira que malesa não que tá pondo atenção na che para evitar não tá por poner den lei que meni asma COPD obesitas malesa de suco então se não terá esse não de pressão também a malesa do coração epidemia tá claro preciso pero seguro asma COPD com obesitas com malesa de suco diabetes mellitus seguro para não tá poner den lei assim que vai mencionar especificamente caminho com certo médio não tá agora por disponível para ele não que tem a malesa na para evitar que não se não há malesa seguir de soria que por exemplo se vamos ter de certo pomp para asma por exemplo põe ele coisa para slime também estão com da sofrer malesa suco mistério por exemplo strips com aparato especial então agora que é aparato ok correto sim tudo isso também está worrying como parte de costa que bom mestre a base de lei correto
Anto tem começamento também e não tabata não tá nada. Não tem, não precisa tur caminho, certo caminho assim, pero não para de lei, de maneira que especificamente pone, quando chega a abrir a lei, mira que é ponto na aqui não está bem a pôr atenção para prevenção. Correto. Tem caminho é para o assim, que mano, ok, botar certa coisa para o que é para de lei, então ele tem direito. E depois de outro lado também, SB tem dever de dona em meio não que tá ajuda para evitar de há malestar não que descrever de lei então como é de logo tá para de lei correto mas tem direito de bater então antes bom tá para esse pone classe nem para usar ok botin e antes tem diferentes paquetes e mesmo todo paquete tá tem sei não pouco isso então uma comunidade também tem lei bota de lei não está exigir de outro assegurado não também que não está cumpre com pelo menos é básico que a lei de seguro básico está provê com outra palavra se um está segurado na qualquer outro assegurado a lei de seguro básico está vamos cumprir com o mínimo que a lei de seguro básico está provê para o paciente. Ok, vamos acomodar remarque da senhora Leonora. Tas na ku den planang pa cambio de lei de seguro básico de reparação e assim tá para ku den nang ku bisa ok nang por guardo na mesmo bisa exonerar que vai na nota cai bo seguro básico passando tem seguro privado não companhia outro então ku seguro privado of nang seguro mestre tá pelo menos igual com o qual o seguro básico tá duna para sobre carbon não é seguro básico ou não tem mais básico que o básico correto se você tem fundeixe não tem fundeixe sim. tem mais bom tem bom fundeixe que me seguro básico companhia seguro mestre duna ao menos paquete de cuidado igual com o qual o seguro básico está dando. Mas esse tem cambio futuro com o bem de lei. Mas não está parado em lei a work esse ainda é tão bem de cambio de lei. Correto. Ok. Nós temos ponto aí, uma pergunta de público. Boa noite. Boa noite. Lo que eu vou pensar tá agora que tem uma lei de reparação, anto despeito bem uma lei real. Que tá tomando tempo. Você pode tratar de explicar não? Lo qual tá passando com lei de reparação tá uma lei real. Mas lo qual que tem agora que tá reparação, a lei de reparação tá uma lei que tá cambia a lei de seguro básico. Então mesmo coisa, mas em lei de reparação kuta cambia a lei de seguro básico tudo está lei. Então é pero para cambiar a lei de seguro básico vamos ter de outra lei. Então esse não é uma lei de reparação, pero tá número para distinguir é de seguro básico original for e cambio não clubin de futuro ribati. Mas ora para referir na ok seguro básico quase não é original ok bom não pero abin cambio lanche não, essa aqui mesmo, essa é a lei de reparação. Mas no futuro, a lei de reparação, ela vem a vigor, a que não está conta ainda passou, tem plano, tem coisas que vi, mas não abrir uma lei oficial, formal ainda, mas no futuro, hora que eu vou publicar, abrir uma lei formal, oficial, então eu botem parte da lei de reparação, essa é uma lei à parte, então outra parte botem a lei de seguro básico. Mas a lei de seguro básico, certo caminho está guardando ampliar, of maneira direita também, com a lei de reparação. Ao final, ora vai ler essa lei de, ora vai ler essa local pode direito de bater, a base da lei de seguro básico, tá tudo dois bota pôr junto para quitar o direito não. Pero já tem um de nós como ruíça nós traz uma distinção entre os dois, pero al final a gente é assegurada, bota com ele não põe dois juntos, então você ainda você aqui essa aqui
tabo lei de seguro básico, secretário qual botin direito de bater. E notas na botin distinção entre as duas que tá queda para agora que botin nem passou é plan ideia não coisas que bi pero é nota formalizar ainda oficial. Correcto. Então botin separação. Ora não vê que acaba com esse, então botin gewoon lei kuta Viram toda realidade, sim. Ora mané, por exemplo, o senhor Leonora bisa de bludo. Que me tem que compreender body país tá bludo. Me tem que compreender eu que tá é gasto de presupuesto tá pisa, sei botar uma bludo. Me lá cabeça 5 mil compreender coisa quase 1 milhar na gasto de presupuesto. Sei botar bisa é país tá bludo. Bom, nessa aqui esse me tá preferar para mim não vai den detalhe para sobrar me não tá expert financeiro, me gusta cifra mesmo. Então, esse é um cosco matende a terminologia bludumento que sei não, então me saco dar momento gasto não tá para hobby, pero detalhe não de como fruto que sei não, de gasto de presupuesto, correto. Bom, esse a mim por complementar o que me Bonifácio explica, que Corabon botin governo está responsável para a salubridade de seu pueblo, pero essa salubridade aí também com custo. Então, o governo está pondo fundo não disponível de salubridade para cobrir certo gasto não especialmente de gente não que não por pagar cuidado médico. Por exemplo, pero o que passa, que maneira senhor Bonifácio explica, que depois de tempo, maleza não tabira mais pisar, remédio não tabira mais especificar, mais caro, tecnologia não de MRI, que scan, que tabira mais caro. Em teoria, o que passa, que bo pisa, bo presupuesto do país. Agora, nós chega num momento, ano passado, começamento do ano passado, caminha. Se você seguir o trend aí, por sombra, você sabe quanto gente não está pagando para seguro básico, você sabe quanto a população está, você sabe que o 30 seguir um ano não passa, quanto você está gastando para ano e quanto você está recebendo. O que passa se você rec em linha aí, você está em saco pronto, você não pode pagar mais. O que passa hoje, mestra bingo uma reforma de salubridade, então para basicamente, você tem que cobrir duas coisas. Você tem que cobrir a parte financeira e você tem que sorro com o cuidado da guarda devidamente atender com ele. Então, é duas coisas não aí. Para mim, vou me sorro de para e o que amanhã é bludumento, que me se você saca 5 milhões, se você ganha 5 milhões, então você gasta 8 milhões para ano, você tem 3 milhões de déficit que vai acumular depois de tanto ano. Você tem que parar esse para mim, então esse não se passa a lei de seguro básico, o que nós chamamos cultura aqui. Maneira que aí, pats boom, passei. Então, ministro de salubridade, senhor Ben Whiteman explica, acaba, que não te gusta a lei aí e certo, me seja assim, certo adaptação, então devidamente, do parlamento, nós sabemos que uma moção para dentro de 3 lunas, ministro vem com certo cambio, então certo cambio não aguardo assim maneira vai incluir prel, com gente back, vai atender com certo transporte, exato, coisa não que não sai em back, pero aqui passa cada cambio que você faz, você se financia. Agora esse é onde me perguntam para mim Bonifácio. Ora, assim, é cambio, não, mas compreender também que o SVB mesmo assim diferente exercício que para facilitar certo cambio, não. Pensar que para elaborar certo de não? Verdade que o SVB assim diferente exercício, me não por Biden detalhes se riba não, sobre me não sa em verdade qual precisa agora sim, para pensar que o exercício não agora sim. De modo que a intenção do ministro Whiteman para agora concretizar e não agora lograr também. Correto. Pero com preciso detalhes minosa tá. Ok.
tá com. So esse normalmente minta minota wak tarefa nang a parte na de trabalho tá só Correto. Ok. É parte de que mendi nós temos seguro básico agora aqui com tem ponto que bota bisa nós temos que seguir arriba certo cosnang para perfeccionar a lei de seguro básico. Sim. Tem algum ponto que verdade me se trabalha me te quer é ponto de pensionado não que caminha com grupo de não assim não tá tur caminha com prima de 10% tá pisa hopi riba não patrimônio te quer esse é ponto válido que me se trabalha de outra banda botin esnan também que te sabe ok me tem seguro para foi que sou me tá pensionado não de que sou mesmo mas bem que sou pensionado regeling mas arreglo com financeiro com a bico que sou de me seguro para foi que sou me tem tanto aí que nem acaba então me tem tanto idade então se me cai no seguro básico eu custa bastante roupa em hanu sen com bastante aí backs kami e não seguro tá cobrir round mundo não também tem ponto que vamos este pôr atenção na je me não tá pensando que não tem razão pero me tá pensando que não tem ponto para pôr atenção na je esse é o ponto não como este pôr atenção na je botin também certa parte não de cuido mais também como este definir mais pior para pôr costa de maneira que ok não tem diferença de opinião que é tem direito de bater sim ou não maneira se Leonora me sabia que ele é agora passar cultura que então esse é ponto que tem diferente coisas que abai es where is caminho que ok se você não está aquele aí você não essa aqui não está direito não tem mais nenhum por exemplo gente que tem uma maleza não é exemplo concreto ele tem maleza que me se dialisa ou ele que está traga o normal todo dia en maleza com se não realizar e não por sobreviver a ordor que tra é mes bafo or bafo e nanang ta portata dos biat by realizar claro se ene bafo a work e não ta cobrir para seguro básico então ponto que bota visual ok esse também para pôr atenção na gente para cobrir enes nem para sobrar tem uma maleza com mestre é tratamento e fona ele está normalmente está funcionando normalmente dentro da vida diário se vai a fo mestre põe um cuida pessoa então é amplo mas não bisa com não tem outro caso não mas diz que exemplo para ilustrar o qual me está pensando que tem ponto não de ele que o bom mestre põe atenção a gente então tem ponto também de não somente que está paga prima de 10% como pensionado pero também não conta de lei tem certo limite de qual não está paga prima então limite é 2.000 forinhos para ano pero botan ya buku certo gente não conta surpassar 2.000 forinhos que lá bisa 300 forinhos então não também botem grupo de gente que talvez sabe se ainda surpassar limite compare 100 forinhos para ano a fortar 1.000 forinhos 2.000 que saíram de como não tra arreglo para isso não é também por hanya com não mês de pagar full e prima e ori para sobre ya se a meta gana 2.800 forinhos para ano senhor Leonor tá ganha 2.000 forinhos para ano senhor Leonor tá paga nada a mim se tá paga full 3% off correto gente é um tigre difícil para compreender é um tigre duro então de mesmo pode ser condição não vou propor que você tenha certo exoneração certo sim certo verdeling também que portar peso tá caindo menos para ele não de certa categoria bom dá para para turende pero de certa categoria mas que balança também deve saber ok bom tentando sempre não tá para balança então botin tipo de sistema caminho que subir trapi paga mais tanto então e não também vou aplicar um sistema assim também hora de cobrar prima para certa categoria de lei mas certo gente não que tem certo limite
Sí, pues sobre verdad tem situação que ainda se pode ganhar 1.000 florin para luna, custa 12.000 florin para ano. Bota vai paga e ori se você, por exemplo, é 10%, é tanto por cento, bota vai pagar, bota sobra menos 100, custa gana la cabeça é pensão. Tá sendo assim que vai aqui, por sobra? Não, está dentro do nami ko o ene tá hanya 1.000 florin para luna na entrada, so leite tá entrada. E tega 2.000 florin para aya. Ene tumbisinha, e bisi tá hanya 1.000 florin para luna, pero ban desse e bisi tá hanya na outra entrada, e bisa 500 florin para luna. Junto. Al final, esta llega 2.000 florin para aya e pasele passou 2 vezes 500, tabira 6.000. Correto. Men ora ene te gajes 8.000 florin. Compraku es que tenha 2.000 florin. Pero es que 8.000 florin tenha 500 florin só mais para luna. Sí. Uma coisa de 500, pero tiene que estar 50. Sí, 50, tiene que estar 100. Exacto. Então, ora aí que está passando, es que tenha 1.000, não está paga nada. Pero es que para net é 50 florin aí, a passa é 1.000 florin, se tu vai pagar prima. Correto. Cuta se te trado 3%, se está pensionado 10%, então aí Está cai back, portar menos que o som que gana 1.000. Lo que é de sumang al final, muito menos que o qual é que me digo tempo me tá assim. Para mim tá mais duro, então me tá mais tanto, pero duro tá mais duro. Me tem mais tanto, cai menos que a pouco atrás. Exatamente. Esse aí tá pondo que ele não tá sentindo. Esse aí nós chama, você vai compreender esse também, lo bindem a lei de reparação, que nós chama gliding scale, que nós lo introduzir para certa categoria de gente não. Sim, me quero pôr esse ênfase que de lei de reparação, of them say, cambio não, que lo bindem de ênfase aqui não, de lei de seguro básico, que tem na turta planang, ou mesmo o senhor Leonora tá parlamentário que me diz, e cambia tá também dentro do senhor Leonora suma. Pero a mim como não parlamentário, se por isso se tu bisa tá planang ting, mas para mim não tá nem do governo nem do parlamento, e por isso essa aquilo bem. Correto. Correto. Mi perdona, não garantia se me está sempre de minha parte, me está pondo ênfase que está planando, então, ok, é que por decidir a plana e de mês ao final tá parlamento. Correto. Que você vai te sacar de sua qual que te vou assim seguro. Sim. Não, nós compreender que a lei de reparação vai para errar su advice não, então para ir na parlamento para nós por tratar dentro parlamento. Sim, então, bom, agora que me queira abrir a linha para se tem qualquer que tem pergunta riba qualquer aspecto da lei de seguro básico, por fazer pergunta livremente. Agora, tem, senhor Bonifácio, prometo que nosso país a adaptar a vinco a lei. Que está tem? Que me diz, tem algo que está para regular seguro, ou está para regular, por exemplo, saco SVB está tem inkomen grens, está tem PP, está tem diferente grupo na maneira, se eu vou fazer mesa explica, tem começamento. Que me diz que a lei aqui basicamente vai sincronizar ou vai standardizar e seguro básico. Awo kiko la que nos visa gente para errar cuido médico. Kiko tabata e trabalhando de mais grande que MSR passa dentro. Bom, estava de diferente na mesa régimen, tem esse sistema de PP, que está que está bom de certo limite de entrada.
Nang tabataya cuida médico quanto e nang acaba botung wak, ok, ele tem limite de entrada, então quanto está. Então, den pepita tem nang kuta tahaya cuida médico parcial, vai caso do cuida médico parcial, kuta põe ku ok, te certo gasto nang e nang passa certo gasto nang tahaya cuida médico de governo. Esnani PP não mostra paga prima, so o pibiata ainda não conta understand. Tava tá hanya PP, pero tá tem certo grupo não também com esse não conta parcial, que tem certo entrada. E não vou mostrar hanya instância que determinada entrada, quanto bota gana se não, se bota gana entrada, se bota entrada, para ok bota hanya PP car se não, então esse não conta hanya understand de mês não tem problema, pero se você não tá se você tá atrás, mas terá determinado entrar para o acta aqui. Então esse tava caminho que ok, é por tarde é processo para você é caixa PP, porque de mês se me como se lebe sa o me dá 1000 forinhos, bom saco de verdade. Correto. Kuta awak me dá 1000 forinhos, after semar magane, after lumisi gane, badung para o verdade que ok, tá que me dá ganho, tudo que Bating es nang kutata kai body SB kuti enang tem limite de entrada entre outro como kuta wardu requerir para waru segurar pero entre outro limite de entrada enana botatin persona nan também kuta biswell mi que kai body lo qual tava não está chama lanço ordem de verzekering que estava a lei, que estava a regla cuido médico e placa de maleza, primeiro que o seguro básico, então a lei estava tem limite de entrada, então tá tem gente que estava a querer cair body a lei pero não por cair pessoa, simplesmente o limite de entrada tem, pero de outra banda não por pagar seguro para mês ou para a família pessoa, não tá riba limite de entrada pero na entrada não chega de uma outra maneira para pagar e cuido médico que não estava a querer pagar para ser não na família. Correto. Esse aí tem parte e também tá conta. Ok. Então vai necessitar de outro tipo de seguro que também diferente regime também que cada que da mês quer mercar. Ok. Então quanto anos que o senhor faz sua experiência, quanto anos você não estava tendo intenção para vir com o lei assim aqui? Você já conhece? Eigenlijk kita passa of tá tem plano, tá tem atrás de lei para copiar então. Sim, tava tem a lei aqui não tá lei de seguro general. É lei de seguro básico. Lei de seguro general que nós temos plano para trabalhar e a data for isso 36 for o tempo e den lei estava a mencionar que o mestre seguro general estava tendo diferente conceito para lei de seguro general então a lei aqui não se combina a durante que então não abini de forma de lei de seguro general, pero ele vem de forma de lei de seguro básico. Esse está põe que depois de tempo, botar base para você rebater, botar trava para seguro general. Sim, para usar ele de PC para um seguro general então. Segundo o comandante do governo também, bom, esse plano para 2015 para nós vir com a lei de seguro general que vai cobrir basicamente tur aspecto nang que me dic tu rende esse está correto? A mim acompanhei com 2016, pero me saco muito razão. Ok. Me tem que senhor Leonora em todo caso pronto. A mim em todo caso como parlamentário. Yes. Pero a ideia está assim para em todo caso verá pronto bem com lei de seguro general, no lugar de lei de seguro básico. Caminho que botar encaparar que está cobrindo inteira a população, a casa inteira a população, pode mesmo tipo de seguro que caminho durante mesmo dando direito também para
mesmo tipo de cuidado médico. Correcto. Ok. No, nos quiera repetirnos número nang 888-2970. Nos está junto con el señor Bonifacia de SVB. Nos está visita evaluar ley de seguro básico que hacer introducir o pasar como lei año pasado Februário. como está agora primeiro de fevereiro, não? Sim. Primeiro de fevereiro. Então agora aqui nós dias 3 luna, então nós está ganhando certa informação, certos dados, não? De lo que me te quer algo que hace o impacto, senhor Bonifácio está parte de 10% de pensionado, não? Que vou bisa esse caiu pisar para pensionado não que não me será paga 10% caminha entrado da visão que está traja companhia está paga 9%, então sungo está traja está paga 3%. Bom, então bisa que botin diferente sistema de pagar, diferente régimen de pagar prima, de lei seguro básico, botin senang com nota pagar etol, men de 0%, botin senang com pensionário nang kuta pagar 10%, botin senang kuta trajado kuta pagar 3%, do trabalho pagar 9%, ante botin senang com noting do trabalho, pero sin nanting entrada, anto nang ta pagar of entrada a um certo limite, não está pensionado um pouco, não está pagando 12%. Então, para pensionar para grupo de pensionado, é 10% a cai pisar para se não acostumar a pagar mais tique. Então, mas também se que pensionado não tem grupo também que acostumado a pagar 10% sim, ou hasta mais tanto, pero solamente de outro base. Ok. Não mais tanto. No se llamara. ¿Se llamara? Llamara, boa noite. Ajá, boa noite, mineiro. Boa noite. Me quer essa informação, não? Por papel tocante de dentista também? Sorry, de dentista? Sim. Sí, por... Bem que pergunta, não, man? Ajá. Agora, me tem uma pessoa, não, que está passando a ouvir, não? Mas vai SVB, para tocante de dentista. Ajá. Despensa, oyente, vou para o rádio, então... Sí, bueno. Sí. Pero mira, leo fue ayer, sí. Ok, então zona assim de background? ¿Está bom assim, não? Sí. Para pedir que mais duro também. Ajá. Mas passou uma via de Bambario Beck, na seguinte com o Ministério de dentista de governo. Passou um tempo, mas trago o SB, de mês antes, SB não estava a pagar dentista com ele. Então, agora com uma caída em conta de pensão, então, nós estamos cometendo para buscar dentista de governo. Bom, mas vai dentista, mas que meu número, o dentista mandei a dentro. Depois tem problema com não aguenta, depois não pode começar a trabalhar. Então, ora mais uma chamada de SB, que me nota vai remarque para minha dentista, ni doctor para breve. Então, ora mais com a senhora de Dicom. E Dicom me passou uma nantiniriba 3.000. Então, me digo, minha senhora, como são botiniriba 3.000? Puta pensionado me trata essendi de AOV e CNP. Então ela manda me beca na ture camina nang pabai benda sem cantor pasaka e papel ko nai antore nandi ko meeting ko bai se ka senhora vela bai be papel. Awo ora mabai be papel nanta bisami ko no nang akitature e kosna ko no teme sistema di kana busca e kosna. Pero ahora como llama el dentista dizia de LCB não nada ok, o me põe a tratamento se canal. Agora você me diz a minha llama para mim que uma me tenho cana com me porque dá claro. Ok, foi quanto tempo, senhora da Papia? Quanto tempo passar?
Aí passar. Ano passado. Sim. Ok. Sim, sim, por quando essa senhora, verdade que está passando dar momento, ora começar na, ora não chega na lei que nós pora começar regra é assunto de dentista, tu resta não segurar, tá tem certa procedura não começar a cana. Sim. Se tá aí passar. Agora que se, em verdade, não tem nenhum parte de como este vai entrada para pensionada que sei nada mais, pero como que um curso de senhora personalmente, me que para a senhora chama na SB, senhor Wembert Hato. Wembert Hato, voilà. Wembert Hato. Sim. Telefone 4344 43 44 229. 229. Sim. Sim. Que meu está 43 44 Sim. 29? 229. Não, agora já falta número mais. Não, 229. 229. 2 Sim, 229. Ya, sim, 2 dia 2, sim. Esse é o número direto, pero também, senhora, no lugar de chamar 229 para trás, senhora pode chamar 3/0, se é número central. 3 via 0, se é número central, para sobrar, lá você pode portar net hora ela lanta vai para qualquer motivo, então a senhora pode ver na central também punta pe. Ya. Sim, pessoal, me que sabe, pessoal, mas vai 2 dias dentista, também mesmo será paga. Então agora aqui de meio trove, me tem as fracas, mas me vai trove. Não, talvez é mesmo, talvez a senhora, minha senhora, Yamele, então está atendendo o caso da senhora personalmente com a senhora. Agora que a senhora tem uma explicação completa, detalhada também. Então, se a senhora tem uma pergunta de senhora mesmo também, por interesse também. Sim, então... Doruta na rádio, então esse é um assunto personal, você prefere para atender personalmente também. Pastor, mas tem uma temporada no Mineiro, tem ecospo tem lanta para manda pampek tata para mim bem na pampel para cobrar pensão de Holanda. Cada vez carta tá bem, mas vai querer Holanda, pero me não vai escrever na Holanda nem me não assinada com nanta manda. Pampel para mim bem na pampel para cobrar pensão. Então, me tinha manda para na SB, então eu mando nele e carta, me digo nem assim, por favor, vai que carta para mim, bisa na no, que senhora aqui não vai viva na Holanda, ela vai querer Holanda, nem não vem na nenhum pampel na Holanda, quando anda manda para mim bem na pampel para cobrar pensão de Holanda. Agora, a mim não sabe que coisa boa para ti dena. Não, petition of carta não está bem para cobrar pensão de Holanda. Tá, carta que está bem fora de Holanda. Sei não, tá SB tá. SB Corso anto, tamana não. Os SB Corso não por manda carta para cobrar pensão de Holanda. Pero é ponto aqui não também, senhora por papel com o senhor Hato. Sim, ora senhora Yamele. Então é para checar qual preciso que está passando. Sim. O que está passando com o senhor sua carta? Senhora tem número, não? É número 434-4229? Sim, me tem. Of 4 mil para trás. Deus que me dá Yamele. Salona com Deus que, bom. Sim, Danke. Ok, danke pela informação. Seguro. Eu. Sim. Não, me quer tá tem maneira de visa transição de reparação que aguardo se ano passado, para sombra se me não recorda, se pior reparação agora aqui tá de 3 reparação of de 2, me não recorda bom, pero se de 2 of de 3 reparação, então tá tem período com certo ponto não administrativo, certo palabração não me será aguardo cumprir com então para assim a vida de paciente mais fácil. Sim, tá tem algum reparação, pero não tem lei mesmo, bisa ku cambio na agora se tem lei com palavra, cambio na agora introduzir, tem lei, mas não se bisa ku segundo transporte para certo caso não,
dentista brel também para certo grupo não também, ando também leite também, de em caso que tá indicar medicamento. Sim. Se não tá cambio não, ku abini kumi, tá corda work fica bem, se kumi tá 4 aí, mi não sa kuta timas, se não tá algum se abini, ku agora industria e de mês ora não bini na vigor, botungo regla diferente coisa não tá so. Para dentista por exemplo, mestera é um arreglo que dentista não para wakta quadro disposto para trabalhar dentro quadro seguro básico para paciente de SB. Correto. Então esse até mais o tempo e de mês orba acaba se sei vamos regla tu coisa modo com tu nem me está 4 anos de direito não que não me se assim também passe uso de direito para agora por de direito sim pero timbia botin condição não maranache. Correto. Então Nós temos Yamara. Mas Yamara, boa noite. Boa noite, Maria. Me que há classroom. Me atende basta dia para ordem papia. Com seguro básico, bueno tá segurar ora vou baia fo. Pero nunca antes ora vou tá baia fo, bueno por usa bo casi SPB ou bo PP, se vou tá baia com vacância de bo mês. Bo mês compra reisverzekering. Tapi dokter tá mandava fo, eu era able tá cobrir. Segundo me tá assina eta. Pero el sistema que está papia, pode ter negócio papia, com seguro básico, bonota segurar ora do baia for. Pero nunca anterior, num seguro, nem BZC, nem PP, nem SB, ora do baia for, com vacância de bobo mês vai queiro, e seguro não é, não estava a cobrir o maleza não a for. Porque o paga, então para bem cobra, bom seguro, de reisverzekering. Pues o opinião tá pensa que esse seguro básico não pode foco né, ora não vira malu, use. Pues a explicação não tem de la pena não compreender. Tá, pues me tá querendo tem seguro que chama reisverzekering. Pues ora você vai foco do que será seguro de viagem. O seguro carro, seguro básico tá pago. E país também da bota vida, não tá fácil. Me quedo declaração de esse. Ok. Danke, ¿Está senhora. compreendido? Sim. Sim. Basicamente, a senhora que tem uma aclaração com a hora que ela avisa com o seguro básico, a senhora vai vacância, então esse seguro básico está cobrir ele. Segundo que atende o grito não de certo ainda não, com o seguro básico, bueno, para ir com vacância. Antes saya berubah no, pasal itu vakansi, betul comprar reisverzekering. Correto. Ok. Então esse mino clara me mesmo se me bisa a mim sempre uma viagem, quando rouba boneiro me trabalha of masleu, me compra seguro de viagem. Awo me atende se vou baia for bono seguro básico não cobrir o gasto não, pero nunca SD nem BZC não a cobrir menos o seguro ora não vai gosta de vakansi. Solamente que você vai tipo mandamento. É fascina ou não? Sim. La qual tá basta verdade, essa senhora tem para grande parte da ação que o de SB não tem regla de lanço hora se você querem que você vai a for para vacância. Bataya cuida médico, segundo mim, bom de PP tampouco. Nunca. Tá, es nandi só se lo por assim certo uso de cuida médico se não vai a for. Então seguro básico observamos aqui que seguro tá localmente te dirigir para segurar localmente que mendi bo vai a for bo não tá segurar e para de lei também para de explicação de lei porque vai a for esse tá boa liberdade, pero você ser seguro de viagem para cuidar do médico. Sim, grita não que certo gente te grita pensionado não pode viajar mais. Essa gewoon hinka pânico, bruabo, caminho é coisa outra cena. Ora você viaja, mas como passagem, você como seguro de viagem.
Esa es hora de razón. Ese me que tende ese salir fei bos nang para mostrar pena nang con lo cual otra gente está gritando que un pensionado no puede vaya for a un seguro básico no puede vaya for está completamente está en cabo de pánico se me vaya for mientras varo cubrir no bota vaya for de un como seguro de viaje. Correcto. Y ese seguro básico no está visa un ende bon no te mag. Yes. De bijvoorbeeld. Maar dat is wat erbij is of no? Gewoon, tem certa gente, não, não te menciona nombre, pero está provando gente comunidade. Porque a mim está discutir com a gente todo dia. Que nunca, mas trabalha sempre com SB, com PP, aqui, misa, que nunca, vou não por a viajar, vai for, anto, vai doctor, usa e carte e nunca manda tu nele. Ok, correto. Nós somos um país rico ainda que nós podemos prover esse aí. Pero uma também para a Holanda, gewoon com sua carte de doctor, na tem que pagar dor na chega, aí não está declarado. Sim, também tem, correto. Aqui não pode um doctor não toma e carte orange com branco que não está bem para a Holanda. Ok. Oh? Bom, mas danke, senhora. Sim. Sim, essa é uma parte que é importante. Está avisável para a hora que você vai viajar na vacância, não só de ser não seguro básico, não seguro de viagem, para mim vai viajar para a temporada de viagem. Nós temos chamada mais. Chamada, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Bom programa. Do qual que a senhora acaba de ver a verdade. Está com política, é uma pessoa tá assim. Nunca notava que tem esse sistema que ora botar segurar na SVB que botava segurar para viagem. Tu rende me PCT era isso segredo. Tu rende tem que segurar a parte para o ora botar for. É seguro de SVB está cobrir aqui na Corsão, não para a fora. Correto. Lo qual que a senhora explica a verdade. A política não está uma. Num tempo estava assim. Tempo não está assim, tampouco está assim, de qual o que está assim. Ok? Ok. Sim. Ok, danke, não? Sim, nós temos senhor Rato. Uma aclaração chiquito. Verdade, é seguro, tempo passado, é seguro que a SBT tem, não tem a possibilidade que você segurar a hora for. Lo que cita tem, tá com se barra vira malo de repente ya fo, então bo mesa paga, então bo bini, então bo por aí a restituição de bo gasto não que barra de acordo que tarifa não que nós está manter de nosso país. Esse aí não por mais. Você pede com possibilidade para seguro, via de seguro que tá tem, que um sistema toque por aí bo sandbag, ora que bo se gasto médico do exterior, esse aí é lei novo a ser, não por mais. De dois estava que tem na hora que você tem seguro privado, reisverzekering, ora vai for, ora bem, se você declarar o gasto na seguro privado, antes é bisabo vai por para mim na bo eerste verzekeraar. Então bo eerste verzekeraar, tá bo seguro que você tem com o seguro SVB. Esse aí também é lei a excluir esse. Dus duidelijk é lei da bisa agora aqui para fora, ora para o exterior, para não ter segurar, dus é seguro privado, que vai ser a reisverzekering na dia também, agora que não pode mandar, vai por o se botar o gasto não cobrir na SVB, se lei da bisa duidelijk, que não ter segurar no exterior. Dus nota política, mas simplesmente dois pontos aí, que estava tem chance que vou por aí, vou ser back antes na SVB, tem hora que algo passava no exterior, esse não por atual mais. Então a lei a ser esse, dus verdade. Nota assim na coisa bem para cobrir que seguro bio ora bota for, pero tá tem chance antes sim, que se base gasta for, vou por prova que tu bota uma urgência, vou por aí restituir de você. Esse não por mais e de dois é seguro privado, a hora que está feito pão, que não pode bisabo vai por banear bem o quando anda cobrir gasto não, sendo que bota um reisverzekering, pois a lei não bota bisa claramente que de nenhuma maneira pode não te segurar ora bota do exterior. Correto. Danke per aclaração aí, senhor Rato. Me te quere é lo que a senhora estava visa. Me te quere não avisele que seguro básico não está cobrir, caminha sempre está cobrir. Então esta visa é sei da política que não quer hunga. Correto. Pero verdade é sei está corrigir. Yamara, boa noite. Boa noite, meneer.
Boa noite. Sim, me tá pensionado, que cobra me 100 de pensão. AOV. AOV, sim. Agora, me que puntra, me tá, me AOV só me tá raio que também placa de pensão. Sim. Me também tem que pagar, que a me tem que pagar. A senhora não se paga nada. Se a senhora tem somente placa de pensão, se isso, que agora é maximal 864 florins. A senhora não se paga nada agora na seguro básico. O seguro básico tem dois tipos de prima. Tem a prima que nós temos prima nominal, que está com cifra 82 florins para ano. E tem prima para ano? 82 florins. Quer dizer, a mim também tenho que pagar 82. Não. Vai me explicar. Tem dois tipos de prima de seguro básico, 82 florins para ano. Então, é um porcentagem de entrada. Esse não que está pensionado de AOV e que tem somente AOV, não está pagando nenhuma sorte de prima para seguro básico. Ok. Meneer, danke. De nada. Feliz noite, bom? Feliz noite. Correto. Me te quiere, outro ponto, senhor Bonifácio. Me te quiere, é lei de seguro básico aqui também, a ser diferente porta, caminha, bobo visa, governo estava vaca lechera. Para sombra, maneira senhor Hato explica hoje, botin, ora você era boreis verzekering, bo seguro de viagem, verdade, estava gente tá por hasta cobra doble. Então agora aqui, junto com a lei aqui, me te quer diferente porta a cera, então é fundo não para seguro de maleza, e realmente está usar agora aqui efetivamente. Então essa é uma tarefa do governo. Bueno, a mí quiero pensar que no usar más eficiente. Es una palabra, otro, me quiero pensar. Pero me tengo que pensar, me sei que o governo não está consciente de ponto mais importante, não? Ora, nós precisamos que o governo está casando para pagar gasto. Está quem está casando? Exato. Nós. Está nós, tudo aqui não, que mende. Está a mim, senhora Nora, meu colega Rato, sobrinho no público, eu me atrás da câmara, tudo gente, nós tudo aqui não, inclusive estão com a despedição. Correto. O governo está manejando. Mal uso de ti, sim. Que mende, se custa malo com esse seguro básico, para sobrar, tem gente que não está buscando maneira para malgastar esse, mal usar. Assim custa estranho, cobrar demais, que tudo custa aí. Cara, que motivo que não está motivo legal, uso maneira me de seguro básico, lá vez entra minha irmã lá com outro ene, a furba lá outro ene usa sua carte, a furba de cometer fraude, tudo custa aí, tudo é custa aí, ao final também resulta que nós aqui não, nós tudo junto hasta ene me pagar mais. Mas se esse seguro básico vai bom, está cumprindo nos tour. Correto. Tour. Então, que nós somos assim, ajuda para vai bom, mas com nos tour, ao final, também paga menos. Correto. Então, coisa mais custa de lei, a lei está passar riba, tem três coisas importantes de lei. Assegurar que toda gente tem seguro de maleza, tá um. Pede dois, está passar riba filosofia de solidariedade, que me diz um scooter mais ancho, te paga mais tanto. Então, a base disso também, nós compreender é lei de reparação. Tem certo cambio não, que te põe que é que te traga, é que te scooter mais ancho, lo vai cargo tique mais para pensionado não, por ganhar o alívio. Correto. Esse também coisa que está consequência, constante da consequência de moção de Estado mesmo. Como se você aqui com certo ponto na mesma de lei de reparação, onde não está que nós está pondo que o Estado da bisa, que nós está pondo que hora para cobrar tem no máximo 100.000 florins, ribe esse tem na para cobrar agora que bota cobrar tem no máximo 150.000 florins.
se você gana mais que 150.000 fori, riba qual você gana mais que 6, você não paga. Correcto. Etapa antes, 100.000. Correcto. Nós temos chamada mais. Chamada boa noite. Meneer, boa noite. Boa noite. Meneer, também me tá querendo apontar, não? Como abai SVB carta de mi tantarsi, não? De mi tava panandrecha plancha para mim com a quibra. Mas bem, é papel SVB 2 lunas passadas. Então, mi art não a chamar-me, mi tantarsi chamar-me bisame well se SVB a atender com o papel se me por vir com a plancha para vir direito. Pero tentar su llamar tampoco más. Ok. Kiko me tengo así, llama tant art pro me. Senhor Sakiko, nós prefere para senhora planta é local que passa que nada, se que senhor Wembert Hato, senhor Wembert Hato, seu número de telefone direct tá 43 44. E biele por sobre, me quer dúvida. Sim. Nós está agora senhora tranquilo. 4 Sim, 4 3 434 42 29. Ok. Of, senhor Pobel também no lugar de 229 3 para trás. Ok. Danke, sim. Ayo. Ok, danke, não? Boa noite. Tchau. Sim, senhor Bonifácia, nós inicialmente nós temos 1 hora. Que me te quiere nos llega hora mágico que nos quiere llamar señor Bonifácia danke para a información de en cualquier otra ocasión me te quiere si tiene cualquier más pregunta a mí lo sigue tengo 10 horas que me si tiene cualquier pregunta lo me toman anto lo me pasan seguro para señor Bonifácia o señor Hato, anto nos quiere llamar danke para hora que está disponível para nós, anto nós está bisa que lo está welcome sempre, anto me quiere la que palabra nabo. Bom, senhor Leonora, nós queremos danke para a chance e oportunidade para tres dilante certo ponto não estava muito claro de lei de reparação de seguro básico e também para a chance também para nos clarificar se recurso não para o oriente não também e nós temos danke também na o oriente não também que está mostrando interesse com bem-estar de nosso país para sobre mas que a pergunta por estar tendo a ver com gente e fotem 20 gente que não há chance of não arrisca of por no telefone não trap não também te pergunta não tem mais pergunta a dor é a mostra interesse a uma pergunta e outro tempo para contestar e também porta mais tranquilo e nós estou contente para nos pôr do serviço e esse não está para pé. Correto. Mais danke para estar junto conosco e ter outra ocasião. Sim. Ok. Ok. Sim. A mim te sigue kubosang, senhores. Bom, senhor Hato, mais danke. Tu bom? Bom weekend. Sim. Sim, soberano lang, me te espera que nós podamos ganhar tiki mais informação tocante de experiência com a lei de seguro básico. Então, me te quero algo que é importante para nosso pueblo, para sombra salubridade, isso é algo mais importante para pueblo. Nós podemos nota na Holanda também, não tem certo cambio de insalubridade. Nós temos na América, nós recorda o que nós chama Obamacare, que também não tem certo cambio que nós introduzimos, se como te recorda, foi 2009. Caminda basicamente enfoque também mais riba pueblo, enfoque de salubridade também vai mais riba pueblo. Então que nós atrobe a lei a passa
el biro oficial promedio februari 2013. Anto maneira nos explica ela será diferente porta que bobo bisa tating placa ng fundo ng público tawardo huza of mal huza. Também ele é assoro, se conosce, ele é de seguro básico, assoro para segurar que nós pueblo tawardo tem uma lei de seguro básico de maleza que nós por acudina que nós por usa. Por essa maneira bisa salubridade da responsabilidade de nós tur, pero nosso governo está responsável por bom salubridade. Agora nós para atender que tem diferentes cambios que a Wadu propone de ano anterior, pero a trobe, antes aqui é parte político. Hopi anya, nosso país caminha, nossa papia hopi, nossa deliberar hopi, nossa filosofia hopi, pero tem um momento caminha ação me se Wadu toma, nós temos que tomar ação, então nós para experienciar de governo anterior com a queda vira a queda delay, a queda hala atrás para passar a lei nang anto. Essa aqui a trobe da outro fruta que nós está boa cosecha de uma decisão de nosso líder Helmin Magnowils. Para sombra se não há toma decisão que nós trabalha com gabinete de experto, passe lei não necessário, passe crise e sigue, ora sim aqui, nós lo notamos em país. Yamara, boa noite. Sim, boa noite, senhor Leonora. Boa noite. Me tenho que felicitar pelo tremendo programa que você está desplegando agora aqui. Danke. E o é maneira também que eu estou de mês. Me está aqui para uma declaração, não? Para a nossa comunidade, para dar bom claro, que se não a turma e passo aqui, que a passa, que tanto é pensionado, não? Que lá nós vimos que a sofre tique, pero que escapa quase um país de creche. Esse é o que eu quero é maneira também para explicar algum parte, então, quanto tempo acaba a desde fase e trâmite aqui para escapar e fundo. Correto. Lucy. Essa maneira de comunicação que eu posso explicar ao nosso cliente. Sim, bom, é maneira a baicava. Ok. Sim, pero me pode explicar algum ponto de você? Maneira me explica, mas como se explica? Caminha. Então, siga escutando. Sim, tá bom, danke. Ok, sim. Caminha, maneira me explica, nós explica de um começamento, país está paga hopi na salubridade de nosso pueblo, via PayPay Card, via SVB, e maneira nos explica, salubridade, custo medicinal, a subir drasticamente nos últimos 5 para 10 anos. Pero o que passa, nós queda que mesmo prima não, que nós cobra, trado, dono de trabalho, etc. O que passa, que tem um momento que ainda bota cai em déficit, dentro do pressuposto, botem que vai schuif fundo não público, fundo não de imposto que nós paga, para subsidiar salubridade. E gente não que maneira visa pensionado não que nota nota contribui na prima para somar não pensionado. Que passa que bota cai de déficit para ano, então tem um momento que está acumular, então bonopo substancial mais. Então outro ministério não of outro caminho lo vai sofrer para prosseguir manter salubridade do país. Então esse bata
é problema caminda bono para subsidiar salubridade mais. Então vamos ser bem com reforma na caminda bota cambia e entorno de quem bota cobra, quanto bota cobra e quem bota do na salubridade. Que me maneira explica é balança de wak boseng para sombra nós também de uma realidade. Turcos está costa 100, que me di lei aqui também tem parte financeira por trás e a parte mais importante caminho do nosso ministro de salubridade. A Sorupet é parte de cuidado médico. Mas não se explica, de um começamento, para o déficit, então depois você vai adaptar para perfeccionar o cuidado. Assim ela vai. Ainda nós está perfeccionando o cuidado. Nós temos, maneira de vista, Ministro de Salubridade, também bini, abini com a lei de reparação, a senhora Bonifácio explica, e nota cambio não está oficializado ainda, porque nós temos que ir tratar do parlamento. Pero coisa que ela visa está, que é pensionado não, que está paga 10% agora aqui, que lo paga 12% do gabinete anterior, agora aqui está paga 10%, e o senhor Ben Whiteman agora aqui ahasi exercício não, para barra e prima, para pensionado não, na cifra mágica de 6,5%. Maneira bisa acaba, como vai financiar, para sombra, ora vai por cento, governo vai ganhar menos placa para salubridade. Ao com governo vai financiar a barrada de porcentagem aqui de prima de pensionado não. Governo tem palo de placa que vai arrancar feijão. Governo tem a gana prêmio maior, loto, não. Botin que vai wak dembo presupuesto, dembo entrada nang, onde bo hasi e exercício nang, of e cambio nang, para por cobrir esen. Mescos na bocas. Botin que compra fidel, e fidel da costa 1.000 florin, porque peço fiança, nando cobravo 50 florin para luna. Awo, bom mesmo por cobrir a fiança é de 50 florin para luna. Como está assim, dor de portar com um job extra of bota vai fazer outro exercício não, dembo presupuesto bota bisa por aqui co, mita compra mita vai sair menos a luna aqui para me por tem 50 florin para me por pagar mi fiança para me fichidal novo. Assim é exercício não, o que o ministério ahasi, ministro bisa onde planan ta pa esunang ko tatraha tapos elei ta basa riba solidariedade esunang ko tatraha ko ta pagando agora aqui 3% e dono de trabalho ta pagando 9%. Esun ko tatraha agora aqui no lugar de vai pagar 3%, lo vai pagar 4%. Então assim ni bota começar a aportar na menos entrada ng gobyerno da bayhanya, ora e bye prima pe pensionado. A mim tá paguei kusmak. A mim tá paguei 4% kusmak pa sombra nos pensionado nang ta ehende nang ko a traha pa e país aqui porta camina eta. No saco e lei adura, pero mi te quiere más lie e bin parlamento, mi te quiere más lie nos trate tambe para aliviar nos pensionados que é pilar muito importante de comunidade aqui. Que me di nós está pro esse e nós está e nós está apoiar esse de nosso ministro Ben Whiteman. Outro ponto muito importante me te quiere
agora aqui é parte importante tá para basicamente traduzir público também guardo incorporar tem seguro básico aqui. Por exemplo, se nós estamos pedir solidariedade, empleado não público que basicamente, por exemplo, botem companhia não privada que trabalha vende produto, ganha entrada, paga sua tradona e botem tradona público de governo que basicamente cobra placa de imposto como salário. Que mendi em medida não que awardo tomar ano passado para subir imposto, diferenciação de imposto, dois trabalho não vai pagar mais na prima, trado não vai pagar mais na prima, tá placa de imposto que o governo tá ganha para por seguir paga trado não público. Agora a tomar medida para tu rende, e trado não público também, não também a sofrer um tipo de medida, pero para por aplicar a filosofia de solidariedade e também queda sostener o governo com bom manejo, por exemplo, se também não tem direito de exigir bom manejo de nossas finanças no público, e agora aqui nós demonstrar, o ministro Jardim de Finanças, que nós mesmos nós põe nossas finanças no público no ordem, e nós trabalhamos exercício para nós não cair back de vergonha de unwising, pero agora aqui nós estamos guardando o aporte de traduzir público para pôr dentro do seguro básico, aportar no seguro básico para nós por aliviar o pensionado não. Que me sei parte muito importante que nós espera que também tarde um tiki, pero nós espera que nosso ministro não o gabinete aqui acaba com o exercício aí para nós seguir com outro exercício não. Então, mas vai buscar diz informação de maneira bisa acaba na América também não tem Obamacare, e Obamacare que não te chama Affordable Care Act. Então, agora, segundo ano passado, não estava contra par de gente, par de americano mesmo, que se não sabe aqui que está Affordable Care Act. Não diz não. Vou contra não, que não sabe aqui que está Obamacare, não diz assim. Pero tem mesmo coisa. Obamacare está Affordable Care Act. Então, esse também é uma reforma de seguro básico de maleza que o mercado a introduzir dentro do seu país. Par de pontos que mais saca fora de Affordable Care Act está que está dando ao povo americano estabilidade e flexibilidade que não mister para não por hasi escojo para não saúde. Eu sei que com outra palavra, também maneira é um de nós é assegurar que o todo americano está caibo de seguro de maleza. Por sombra, o que nós aqui a constatar que gente não com menos recursos não pode afford seguro básico de maleza, ou não pode drenta enia, ou fatum, não pode afford esse. Pero net não timbiata e risco mais alto. Pero net não também hasi uso de dor que não está come bom, ou não tem força de compra e força financeira, botanha que não tem risco de mais grande. Então não timbia ta força e Ministério de Salubridade, para somatananta vira malo mais frequente. Que me para evitar esse aí, senhor Bonifácio também explica de parte preventiva, caminha, bota hinca, é parte preventiva de para assina barra o custo de
tratamento depois. Até sei também uma parte muito importante, então me quer nosso ministro Ben Whiteman tem instrumental desse aí. Menino Backriba é Obamacare. Ponto muito importante como a rainha de lei, que bisa é eliminar o assunto de que seguro não nota tuma mucha nang body 19 anos que tem uma maleza crônico prometo nang registrar. Porque antes prometo a lei na América award introduzir, botin ko seguro nang privada bisa gewoon nang nota vai segurar é mucha body 19 anos se tem maleza crônico ou qualquer maleza dispensa prometo a aplicação que me atrobe botar a gente não que nota cai den é seguro tanto para depois não botar a que na América se não tem sangue não te lagabo morrer gewoon então sei te word evitar também outro ponto que nós mira den é seguro básico aqui. Nós temos chamada boa noite. Senhora, boa noite. Boa noite. Me entendeu o papel de Obamacare, não? Sim. Então, América é um país capitalista, não? Correto. Então, ela usa uma solução para o problema de que uma solução socialista. Exatamente. Ela vai agradar. Exato. Esse é o que observamos. Hoy viene da papel, pero ela é uma solução socialista para o povo. Correctamente. Correcto. Esse é um bom ponto. Danke, oyente. Ok. Sim, esse é um bom ponto que o oyente de 13, que verdade, mercado é um lugar capitalista, que me diz, se você não tem sangue, você não ganha nada. Se mais tanto sangue você tem, mais oportunidade você tem. Você é capitalista. Agora, que o país capitalista grande é mesmo a aplicar uma lei socialista para o seguro de maleza. Mas não é vista capaz maleza of salubridade, tá algo tópico ou ponto muito importante para governo sostener para su trás, cobrir. Então, é um bom ponto, país capitalista a aplicar fórmula socialista para salubridade. De como nós não por. De como nós não que tradonan público, não que aplica ou ajuda com a filosofia aqui. Então, é importante. Então, é importante para nós segurar salubridade no nível do país aqui. Então, agora que for algo, nós vai de nossa construção de nosso hospital novo, então é importante para nós manter qualidade de cuidado, pero dois, cuidado sustentável e acessível. Isso é muito importante. Outro ponto de Obamacare aqui, Mari para que hasta gente não pode 26 anos ainda por cai pode seguro básico ou seguro de maleza ou seguro médico de maior. Antes de ser um tapor, agora você se certa idade, nada se acaba automaticamente. Muito importante. Que aqui para mira que a necessidade para cuidado médico está muito importante para um país. E de 3 pontos, assegurado não por cancelar o seguro para sombra, um fault, riba boa aplicação. Se figurava vai aplicar para seguro e maleza, então na pontrabo se botin se bo aí chega de ranha gravatashi, babisa não, pero em feita vai ganhar gravatashi. Um exemplo que pero gravatashi
nota algo que la cabeza si seguro ahayasa que seguro também paga hopiseng na malesa. Que me nota omissão significante para assegurar não. Well, antes prometo Obamacare e asseguraram não ta gewoon na kinantasi nanta cancelar bo polisa for the dia que me indicou outra palavra se vai aplicar na 2010 agora que nós 2014 nanta cancelar bo aplicação for the dia vai aplicar na 2010 então se entre 2010 e 2014 não me será paga para qualquer maleza que você tem durante o período de 4 anos, não está cobrado também. Então, agora que de Obamacare, ele vai eliminar, que me diz, assegurado, não por cancelar a polícia, se você fazer uma emissão ou uma omissão menor. Então, ele 4 pontos. É assegurado of paciente of gente não que está caibou de seguro por apelar uma decisão de assegurado. Que me diz, babira malo, seguro de visa, bueno, não te paga ponto, antes, ponto, não te paga. Agora que vou apelar e timbia of maioria bota ganha caso também caminha se botin foi se por substanciar bo caso bota wado pagar of restituir e lo que passa na maleza que é algo importante que me te quer é Obamacare aqui a se hopi assegurado que gente não que tá ganha placa bruto riba taxpayers maneira de bisa ponen a rabia, pues sombra, ahora aquí gobierno asoro para el pueblo. Mis cosas que nos... Complaciendo peticiones. Sí, el seguro básico de maleza, anto queda pendiente de Shonan, pues sombra, el ley de reparación, manera más como sale CL, está algo hopi bon para nos pueblo. Mi timekeeper aquí, que te bisami, como queda sobra un minuto. Shonan, nós está agradecido bosan com bosan sintonia, com bosan porta bata conosco a noite toma informação aqui. Nós está wak qualquer outra informação com mester maneira, por exemplo, nós traumamos para cá com o senhor Hato para nos bem papia tocante de lei de subida de idade de pensão, pero se nós está avisado bosan que dia nós bem papia de. Para aqui nós está queda. Feliz weekend e guarda amanhã que eu estou na sede for de 8 horas. Soberano City, amanhã tá já sabra. Passa boa noite. Complaciendo peticiones. Vinga mana papi, vinga mana. Pa 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 pa. Sonan canta nos país está bonita, nos país está poderoso. Mi que canta mi país. Leola tabritia. Siek ya wablo. Mi que canta mi país. Y su playa tan bonita. Botisquine Guatemala, de dobla esquina Pancanal, la me canta mi país, una cuenta queda, una canción pa' mi país, por mi lombriz bauda entera, que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula, brillón y piar, así alanta corejunga, la me canta mi país, se te suele y sube en trancar, por el dedo de Cristo,
Demasiado Seriguama, la me canta mi país, y mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Canta mi país y su suela que es barranca por el cero de Cristo, demasiado Seriguama, la mi canta mi país con mi himno y mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Sí, señor.